Você, assim como eu, deve ter achado muito esquisito Temer participar do programa Silvio Santos falando a respeito de Previdência. Aquilo estava na cara, era um jogo de cartas marcadas, onde um perguntava aquilo que o outro queria, sempre fazendo um meio de campo propagandístico para que a coisa parecesse mais digerível para todos nós. E eu nem vou entrar aqui no caso da Previdência. Mas você não acha isso muito estranho? As coisas estão estranhas já há algum tempo. Entre a programação do SBT, sempre vem uma propaganda do governo. Alguma coisa a respeito disso. Você, há pouco tempo, viu a Raquel Sherazade virar a casaca, começar a atacar o Bolsonaro e logo depois está Temer no programa do Silvio Santos. Alguma coisa estranha está acontecendo. Silvio Santos é um dos grandes jogadores do teatro das sombras. Aquilo que acontece na escuridão da política brasileira. E ele joga esse jogo já há muito tempo. No governo do Sarney, do Collor, do Fernando Henrique, de Lula, de Dilma. Aquilo que você vê na TV é um personagem que está sempre sorridente. Vai, oi, que está com uma arminha de dinheiro, dando dinheiro para o povo. Oi, 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 oi. Está sempre rodeado de mulheres lindas. Aqueles programas antigos que ferem a naftalina. É fácil gostar desse personagem, do personagem que é o Silvio Santos. Mas o que me preocupa é aquilo que acontece nas sombras. A respeito da Previdência, eu acredito que o único caminho para o Brasil seria migrar para um esquema de previdenciário de maneira privada. Uma previdência sempre privada. Tirar o poder do governo. Porque o governo não é a solução, o governo é sempre o problema. Como diz o livro, Por que o Brasil é um país atrasado, do Luiz Felipe Orleans e Bragança. Eu recomendo todo mundo a ler esse livro, está na minha biblioteca, o link está aqui na descrição, onde ele fala a respeito da Previdência aqui. Quando a Previdência foi criada, para cada 2 aposentados, o Brasil tinha 9 trabalhadores contribuindo para o sistema. Quem se aposentava recebia o benefício, em média, durante 7 anos. Hoje, para cada aposentado, temos 2 trabalhadores na ativa e o beneficiado recebe proventos por cerca de 25 anos. A conclusão é simples. É impossível fechar essa conta. O governo cria esse problema, obrigando todas as pessoas, e depois aparece como solucionador do mesmo problema. Não existe nada na reforma da Previdência que signifique tirar esse poder do Estado e migrar esse poder para a iniciativa privada. Nada disso. O Estado cria o problema e aparece como solucionador do problema. Não por acaso a contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, é obrigatória e o sistema de previdência é um monopólio nacional. Nada menos que 35% dos tributos arrecadados para a União são usados para tapar o buraco do sistema. Mas sempre que a pauta da reforma previdenciária entra em debate, o furor das centrais trabalhistas e dos servidores públicos abafa a análise racional dos números e das evidências. A Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e a Força Sindical, adversárias entre si, se unem pela preservação do sistema que compromete todo o ambiente econômico brasileiro e o bem-estar das próximas gerações. No que diz respeito à Previdência, a contribuição obrigatória nada mais é do que um imposto camuflado. Hoje, o empregador é obrigado a pagar 20% do salário do funcionário ao INSS. O trabalhador ainda tem que fazer uma contribuição entre 8% e 11% do valor do seu salário. Na prática, só este imposto reduz o valor dos salários líquidos do Brasil em cerca de 30%. Preste muita atenção, eu vou repetir para você. Na prática, só este imposto reduz o valor dos salários líquidos do Brasil em cerca de 30%. As parcelas acumuladas dessa contribuição são acrescidas de juros e correção monetária, mas o reajuste é brutalmente inferior à rentabilidade de qualquer aplicação de risco zero no mercado. Às vezes, o reajuste é inferior
a própria inflação. Do ponto de vista financeiro, seria mais vantajoso para o trabalhador ter um plano opcional de poupança próprio. No que se refere às liberdades individuais, o Estado deveria deixar que cada pessoa decidisse o que fazer com seu próprio dinheiro, aplicar numa poupança, fazer o próprio plano de previdência ou mesmo consumir como bem entender. Mas não existe nada sinalizando retirar o monopólio e o poder absoluto do Estado, que cria o problema e depois aparece como solucionador do mesmo problema. Esse aqui é um livro fundamental, tá? Porque o Brasil é um país atrasado, está na minha livraria, tá bom? Pois muito bem. Além disso tudo, eu quero que você reflita a respeito dos personagens que a mídia cria, que na realidade estão sempre no jogo, no teatro das sombras. Eu já falei disso daqui em alguns vídeos anteriores. Isso é muito importante você refletir, para que você não fique só encantado pela máscara, pelo teatro, pelo personagem, para que você passe a refletir a respeito daquilo que realmente está acontecendo nesse jogo de escuridão. As coisas no futuro serão muito mais difíceis, porque esse aspecto, né, esse aspecto de Lula e Dilma, esse aspecto caiu por terra. O que você tem agora são máscaras sorridentes e um jogo ainda mais imundo e obscuro acontecendo por detrás das cortinas. Eu quero que você preste bastante atenção. E eu me lembro aqui do Banco Pan-Americano, e lembro a você também. Você se lembra do Banco Pan-Americano, do Grupo Silvio Santos? A Caixa Econômica Federal, quando eu digo Caixa Econômica Federal, estou falando aí do teu dinheiro, amigo. Comprou o Banco Pan-Americano, do Grupo Silvio Santos, 49% do banco. Descobriram depois que existia um rombo de 2,5 bilhões de reais. 2,5 bilhões de reais. É como se você vendesse um carro, né? As auditorias não apontavam nada. Você vende um carro, aí quando compra um carro, né? O carro está sem motor, você fala assim, puta que pariu, comprei um carro sem motor. Que coisa maravilhosa. E esse dinheiro foi coberto, né, pelo FGC, né? E depois a parte do Silvio Santos foi comprada pelo BTG Pactual, que comprou a parte dele. Isso tudo ali com conversas com Lula e tudo mais, com muito sorriso, e maoi. Que banco que eu vou vender? O Banco da Praça? Sai agora, por exemplo, uma matéria de 2017 na Veja, dizendo o seguinte: Pan-Americano, o Ministério Público Federal diz que Silvio Santos e Lula se encontraram e a reunião teria acontecido em setembro de 2010 para tratar de inconsistências contábeis no Banco Pan-Americano que pertencia ao grupo Silvio Santos. No pedido encaminhado à 10ª Vara Federal do Distrito Federal para a deflagração da Operação Conclave, o Ministério Público Federal, o MPF, mencionou uma reunião realizada no Palácio do Planalto entre o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Silvio Santos para resolver pendências do Banco Pan-Americano. O encontro, que não estava previsto na agenda presidencial, teria acontecido em 22 de setembro de 2010. A reunião, segundo o Ministério Público Federal, teve como tema central a busca de meios a fim de salvar o Banco Pan-Americano. E aconteceu logo após a descoberta pelo Banco Central de inconsistências contábeis no Pan-Americano, que na época pertencia ao grupo Silvio Santos. Bilhões de reais. E simplesmente evaporaram ali. E toda essa maracutaia aqui no grupo Silvio Santos. O ex-presidente do grupo Silvio Santos, Luiz Sebastião Sandoval, de acordo com a petição da Procuradoria, havia afirmado categoricamente em entrevista dada à imprensa que o encontro realizado entre o então presidente da República, Lula, e Silvio Santos teria tido como tema principal a ajuda financeira a ser dada ao Banco Pan-Americano pelo Fundo Garantidor de Crédito, FGC.
Na ocasião, no entanto, já havia sido declarado que o tema central da conversa entre Lula e Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, era doações para o Teleton, programa exibido anualmente pelo SBT para angariar fundos para a Associação de Assistência à Criança ou Deficiente, a ACD. De repente, o Lula cancela uma reunião com o Meirelles, vai se encontrar com o Silvio Santos para falar sobre o Teleton? Nossa, nossa. As fraudes no Banco Pan-Americano vieram a público em novembro de 2010, período no qual o banco anunciou que o seu então controlador, o grupo Silvio Santos, aportaria 2 bilhões e 500 milhões de reais na instituição. Recursos obtidos em empréstimos junto ao Fundo Garantidor de Crédito, FGC, para o restabelecimento do equilíbrio patrimonial e ampliação da sua liquidez operacional após a constatação das ditas inconsistências contábeis. Logo após a descoberta das fraudes, os executivos à frente do Banco Pan-Americano foram demitidos e assumiram novos administradores, que por sua vez descobriram que o rombo era cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais e colocava em risco a sobrevivência do banco. Números reais, né? Eu acredito que é muito mais de que 1 bilhão e 500 milhões de reais. A Procuradoria destaca que, sem alternativa, o Pan-Americano acabou sendo vendido para o BTG Pactual em maio de 2011. Operação Conclave. A operação deflagrada nesta quarta-feira pela Polícia Federal tinha como objetivo investigar a aquisição possivelmente fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa de Participações, SA, Caixa PA. O inquérito instaurado apurava a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal, CEF, na gestão fraudulenta, além de investigar possíveis prejuízos causados aos correntistas e clientes. A Polícia Federal realizou buscas na residência do executivo Henrique Abravanel, irmão caçula do empresário e apresentador de TV Silvio Santos, dono do SBT, por ordem do juiz Valisley de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. Procuram documentos ligados à aquisição possivelmente fraudulenta de ações do Banco Pan-Americano da Caixa Participações, Caixa PA. O magistrado decretou a quebra de sigilo fiscal e bancário do irmão de Silvio Santos. O Banco Pan, outro nome da instituição desde 2013, publicou nota em seu site destinado a investigações confirmando que agentes da Polícia Federal estiveram em sua sede na manhã desta quarta. A companhia esclarece que está colaborando com as investigações e que tal fato não tem nenhuma relação com a gestão atual ou com suas operações e comunicará ao mercado qualquer informação relevante sobre o assunto de estrecho do comunicado.